Oi, gente, tudo bem? Vamos hoje iniciar mais uma aula de matemática básica, que vamos lembrar para vocês, é uma ferramenta para que você desenvolva a sua matemática com mais tranquilidade. Se você for fazer um curso que exige estatística, ou que exige matemática financeira, ou até mesmo química ou física, aí você precisa mais ainda desenvolver a sua ferramenta matemática. Hoje nós vamos trabalhar com frações e números decimais. Vamos lá? Então, olha aqui, vamos começar com os fundamentos, com a base da fração, tá bom? Nomenclatura, classificações, vamos lá? Então, olha aqui, ó, temos aqui uma fração. Como é que a gente lê? Meio ou um meio. Um meio é até exagero, né? Porque você pode falar um meio, dois meios, três meios. Então, aqui o número 1. Isso aqui tem um nome, isso aqui tem um outro nome, tá bom? Como é que chama essa parte de cima da fração? É o numerador. Eu não falei que você pode usar um meio, dois meios, três meios? Então, é o numerador, é o que vai numerar a fração, tá bom? E o de baixo é o que dá nome para ela, é o denominador da sua fração. Então, quando você encontrar uma fração, não é um número de cima, um número de baixo, o que está em cima, o que está embaixo, o que está em cima do risquinho, o que está embaixo do risquinho. É o numerador e o denominador, tá bom? Então, olha aqui, ó. Temos aqui uma fração 3/5. Vamos ver o que ela representa? Então, o que representa 3/5? A grosso modo, tá bom? Por quê? Porque muita gente ama matemática, vai ficar bravo comigo, falar, 3/5 é um número, ele não representa uma barra de chocolate dividida, ele não representa, sei lá, uma sala dividida. Não, não representa. Uma fração é uma fração. Porém, você pode interpretar a fração como uma divisão. Então, o que seria 3/5? Você está numerando 3, então eu estou pegando 3 partes de 5. Então, é como se eu pegasse aqui um objeto, uma barrinha de chocolate ao leite, eu gosto mais, né? Então, pega a barra de chocolate ao leite, divide sem cortar a sua barra, vai lá e marca 5 pedaços iguais e corta aqui no terceiro. Eu peguei 3 de 5, tá bom? Agora, vamos pegar uma outra fração aqui, por exemplo, 5/3, inverti a ideia. Fala assim, professor, mas como é que eu vou dividir em 3 e pegar 5? De fato não dá, né? Se você dividir em 3 pedaços iguais, como é que você vai pegar 5? Dividir em 3, você pega no máximo 3. Você vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, no máximo 3. Só que isso aqui seria o quê? 3/3. Não deu 5/3, então você precisa do quê? De uma outra barra. Então você tem os 3/3 aqui e você tem 2/3 aqui. Então, 3 mais 2, 5. Então você tem 5 partes de barras divididas em 3. Então, isso aqui seria uma representação de fração. Como eu falei, não necessariamente isso vai ser a fração. A fração é um número, mas ela pode representar esse tipo de coisa, esse tipo de divisão, tudo bem? Então, você pode, eventualmente, pensar numa fração assim. Pensar, e aí adequar o seu problema. Vamos em frente. Frações próprias e impróprias. Que será isso? Coloquei 2 aqui, vale a pena daqui a pouco você voltar e tentar classificar. Então, olha essa fração, 3/5, que estava aqui no slide anterior, 8/12. Olha, avos, sim, acima de 10, 11/, 12/, 13/. Então, 3/5, 8/12, 4/7. Essas frações são frações próprias. Tá bom, o que elas têm de comum? Elas têm em comum o seguinte, o numerador é sempre menor que o denominador, olha aqui, ó, tá? O 3 é menor do que o 5, o 8 é menor que o 12, o 4 é menor que o 7. Então, isso são frações próprias. Por quê? Porque as frações são mais fáceis de explicar naquela ideia da barrinha, tá bom? Então, você tem uma barrinha, divide em 5, pega 3, divide em 8, pega 12, divide em 7, pega 4. Então, são as frações próprias, elas são fáceis de explicar assim, graficamente. Agora, quando você tem 5/3, que estava no slide anterior, 11/6, 3 meios. O que está acontecendo? Você tem um numerador maior que o denominador, né? Então você precisava de um outro artifício, precisa pegar mais barrinhas e tal. Essas frações são impróprias, tá bom? Então, guarda, frações próprias, quando o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias, quando o numerador é maior que o denominador, tá bom? Esse tipo de fração pode ser escrito de uma outra maneira. Não necessariamente, no teu concurso, a fração imprópria virá dessa maneira aqui. Por quê? Porque você viu que quando a gente fez 5/3, eu peguei uma barra inteira, mais 2/3 da barra. E o teu problema pode querer representar assim.
Então, o que a gente faz com a fração imprópria? Como é que mexe com a fração imprópria? Bom, vamos ver aqui. Então, você pega 11 sextos. Eu quero pegar essa fração imprópria e quero escrever de uma outra maneira. Então, o que você vai fazer? A fração, eu falei que ela pode representar uma divisão, tá bom? Então, eu vou encarar a fração como uma divisão. Eu vou dividir 11 por 6. 1 vezes 6, 6 para 11, 5, não é isso? Então, o que aconteceu? Quando eu dividi 11 por 6, deu uma parte inteira. E sobraram 5 sextos. Então, essa fração 11 sextos, eu posso escrever como 1 inteiro, olha o amarelinho, e 5 sextos. Professor, eu sempre confundo. Eu sei que aqui dá a parte inteira. Legal. Como é que eu vou saber se são 5 sextos ou 6 quintos? Olha a fração original. Então, essa fração imprópria, ela era 11 sextos. Então, no final, vai ter que ser alguma coisa sexto. Então, 1 inteiro e 5 sextos. Isso chama número misto. Por que misto? Porque aqui é um inteiro, aqui é uma fração, tá bom? Então, esse é um número misto. Vamos fazer mais um? 8 terços, lá. Como é que eu faço? 8 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Sobram 2. Ah, professor, já aprendi. São 2 inteiros. Vamos ver. 8 terços são 2 inteiros. Brilhante. Eu não me lembro se são 2 terços ou se são 3 meios. Eu vou olhar aqui, ó. Tem que ser o 3 embaixo, então são 2 terços. Então é assim que você vai transformar a tua fração imprópria em um número misto, tá bom? Então, se no teu concurso você fez a sua operação, a gente vai aprender, você fez a sua operação e lá nas alternativas você não encontrou a tua fração imprópria, muito provavelmente está como um número misto. Então você consegue transformar a fração imprópria em número misto. Aí você fala assim, professor, mas já aconteceu, eu fiz um concurso que tinha uma certa operação e tinha um número misto. E eu não sei fazer conta com número misto, eu precisaria da fração imprópria para fazer essa conta. Existe o caminho inverso? Existe. Olha aqui, ó. Eu vou pegar 3 inteiros e 5 oitavos e vou pegar 2 inteiros e 1 sexto. Eu sei desenhar isso em barrinhas, tá bom, mas não adianta, você vai ter que fazer uma operação. Então, vamos ver como é que eu transformo. Então, olha aqui, ó. O que eu vou fazer? O que é isso aqui? 3 vezes 8, 24, mais 5, 29. Olha que legal! Então, é a operação inversa daquela divisão que você fez. Então, multiplica pelo de baixo, soma o de cima. 3 vezes 8, 24, mais 5, 29. Então, a sua fração vai ser o quê? Ó? 3 inteiros e 5 oitavos, vai dar 29 o quê? Não está oitavo aqui? 29 oitavos. Olha lá. Ó. Então, essa fração, 3 inteiros e 5 oitavos, é igual a 29 oitavos. Transformei um número misto em uma fração imprópria. E aí você efetua a sua divisão, a sua multiplicação, a sua soma, a sua subtração, a sua exponenciação, o que você quiser, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. 2 inteiros e 1 sexto. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 por 6 e soma 1. Então vamos lá. 2 vezes 6, ó, 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Então como é que fica lá? 2 inteiros e 1 sexto serão 13 sextos, tá bom? Então lembra, tem um número misto, o que você faz? Multiplica pelo de baixo e soma o de cima, que é a operação inversa do que a gente fazia para transformar essa fração nesse número. Só recordando, você tem a possibilidade de voltar ao vídeo, mas divide 29 pelo 8 e você vai fazer o quê? O número inteiro é o seu quociente e o teu resto vai ficar lá em cima, tá bom? Mas se você quiser, você volta sem problema nenhum, quantas vezes você quiser, é só aguentar a minha carinha, tá? Vamos em frente. Simplificação de frações. Por quê? Porque às vezes você vai fazer a sua operação e vai dar 2.000 sobre 1.500. Olha que coisa enorme. E normalmente a gente não gosta de ficar trabalhando com esses números imensos, né? Então dá para simplificar a fração. Quando você vai simplificar a fração? Quando você perceber que o seu numerador e que o seu denominador são divisíveis pelo mesmo número. Dá 2 exemplos para você. Olha aqui, ó. 3 sextos. O 3 é divisível por 3 só, né? E por 1. O 6 é divisível por 3 também. Olha que legal. Então eu consigo dividir esse cara por 3, esse cara por 3? Consegue sim. Bom, se você consegue, faça.
Eu vou dividir o 3 por 3 e vou dividir o 6 por 3. O que vai acontecer? Eu vou ter meio. Então, essa fração é equivalente a essa. Então, você consegue simplificar as frações. Claro, gente, há frações muito chatas de simplificar e você vai ter que ir por partes. Então, vá devagar. Percebeu que divide por 2? Divide em cima e embaixo por 2. Ah, eu percebi que dá por 5. Divide em cima e embaixo por 5. Então, nem sempre você vai olhar para a fração e falar assim, olha, eu percebi que essa fração, ela divide em cima e embaixo por 135. Nem sempre você vai perceber isso. Às vezes até vai. Ela tem uma carinha, tipo 1350, né? Divide por 135, mas às vezes não. Então, o que você vai fazer? Você vai devagar e você vai simplificando até que ela fique irredutível. Irredutível. O que é irredutível? É que não muda. Você tem uma pessoa irredutível, uma pessoa que não muda. Não adianta você discutir, ela não muda. Então, quando a fração fica irredutível, é quando não dá para reduzir, é quando não dá mais para simplificar. Vou pegar mais um exemplo simples. 10/25. Bom, aí cidadão vai lá e fala assim, vou pegar os números primos que eu vi na outra aula, vou tentar dividir aqui por 2. Vai se dar mal. O 10 é divisível por 2, o 25 não. Ah, vou pegar o 3. Tá bom, complicou, nenhum dos dois é. Eu vou pegar o 5, olha que lindo. O 10 é divisível por 5, o 25 também é divisível por 5. Professor, precisa ser sempre por primo? Lógico que não, né? Lógico que não. Frações pequenas, normalmente eu procuro o número primo. Frações muito grandes, já não. Mas é uma das técnicas que a gente tem. Em todo caso, eu percebi que os dois são divisíveis por 5. O que eu faço? Divido. Vou dividir o 10 por 5, vou dividir o 25 por 5. O que vai acontecer? 10 por 5, 2, 25 por 5, 5. Pronto, está simplificada a fração. Dá para simplificar mais? Não, até porque esses dois são primos, né? Primos entre si, inclusive. Então, você não vai conseguir mais simplificar, ela está irredutível. Tudo bem? Ok, conhecimento guardado, vamos testar o conhecimento. Vamos fazer 2 exercícios para brincar com essas frações, tá bom? Vamos lá? Transforme um número misto, 3 inteiros e 5 oitavos, em fração imprópria. Por quê? Porque o exercício pediu. Mas você pode usar isso durante um processo, né, de uma conta. Então vamos lá. 3 inteiros e 5 oitavos. Cuidado, gente. Esse número inteiro, ele fica aqui no meio da fração. Se ele aparecer aqui em cima, de duas uma, ou é 35, ou ele está multiplicando 3 por 5 oitavos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, cuidado. Aqui está muito claro, ele fala um número misto, mas às vezes no teu concurso não está escrito que o número é misto, você tem que saber, tá? Então, quando o número aparecer aqui na frente, ó, sem sinal nenhum, o que é isso? Isso é um número misto, tá bom? Como é que a gente fazia mesmo? A gente fazia assim, ó. 3 vezes 8 mais 5. Não é isso? Multiplica pelo de baixo, soma o de cima. Sobre 8. Mantém o denominador. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24 e 5, 29. Transformamos. 29 oitavos. Bem simples, não é? Vamos para o segundo? Então, vamos lá. Transforme a fração imprópria 21 sextos em número misto. Então, vamos fazer a conta. 21 dividido por 6. 3 vezes 6, 18 para 21, 3. Não é isso? Então, eu tenho 3 inteiros. Então, esse 21 sextos são 3 inteiros e 3 sextos. Professor, eu percebi que aqui dá para simplificar. Olha, dá mesmo. A ideia lá era só transformar em número misto, tá bom? Não vou brincar com isso, mas você poderia logo no começo ter simplificado aquilo lá. Por quê? Pelo seguinte, ó, 21 sextos são, dá para dividir por 3?
Ah, tabuada do 3. Dá. Dividido por 3 dá 7. E aqui dá para dividir por 3? Dá. Dá 2. Tá bom? Experimenta transformar essa fração imprópria em número misto para ver o que acontece e compara com essa aqui. Esse fica de dever de casa para vocês, tá bom? A gente vai descansar, tomar um cafezinho e já volta para fazer operação com frações. Até já! E aí, relaxou? Tomou seu café? Tomou sua maracujina? Tá mais calminho? Então legal. O que a gente vai fazer agora, nesse segmento? A gente vai aprender operações com frações, tá bom? Vamos fazer a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e a exponenciação ou potenciação, tudo bem? É tranquilo, não fique nervoso. Agora, cuidado com as operações. Se você errar no começo, esse erro vai se propagando, você erra um exercício inteiro. Então presta atenção e vamos juntos. Então a primeira operação, a mais básica, é a soma. Então vamos ver como é que a gente soma frações. Então tem aqui 2/5 mais 4/5. Aí você vai olhar, essa aqui é tranquila. O denominador é igual, não é? Então olha o que você vai fazer quando o denominador for igual. Soma o numerador, acabou. Então se você tem 2/5 mais 4/5, 6/5. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, denominador igual, você efetua a operação. Pode ser uma operação gigante, você pode somar um monte de frações. Se o denominador for igual, você só soma o de cima, é o que você queria fazer, né? O problema não é esse, o problema é esse aqui, ó. 2/5 mais 3/2. Então, o que aconteceu? Você tem aqui um denominador diferente desse. Gente, não inventa mágica, não fala 2 e 5, 7. Não pode, hein? Não pode. Quando o denominador for diferente, você não pode somar aqui e somar lá. Então, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó. Lembra de MMC? Não, não lembro. Então volta uma aula e assiste. Você vai fazer o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2. O mínimo entre 5 e 2 é 10. Tá lá, ó. É 10. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o 10, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. De novo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então olha aqui, ó. 10 dividido por 5 multiplicado por 2, mais 10 dividido por 2 multiplicado por 3, está lá, ó. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, olha aqui, ó. 10 dividido por 5, 2 vezes 2, 4. 10 por 2, 5 vezes 3, 15. Então, a minha soma vai dar 19 décimos. Tudo bem? Então, lembra, tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tudo bem? Vamos em frente. Subtração. Mas, professor, você mal falou da adição. Bom, um recurso, pausa e volta ao outro recurso. Presta atenção aqui, não foi à toa. Quer ver? 9/7 menos 4/7. Você consegue prever? É a mesma ideia da soma. Olha que interessante. Quando o denominador é igual, você mantém o denominador e efetua a conta aqui. Então, 7 e 7, mantém o 7. 9 menos 4, 5. Tranquilo. Ah, mas vai ter pegadinha. Quando for diferente, eu tenho certeza. É sempre assim, é para complicar a vida. Será? Olha aqui, ó. 2/3 menos 3/2, tá? O que eu vou fazer? Se fosse uma soma, eu tiraria o mínimo, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Você está revendo a soma? Tô, porque o processo é igual. Olha aqui, ó. Mínimo entre 2 e 3. Os dois são primos, então você multiplica um pelo outro, tá? Esse é o mínimo. Então, MMC, se tiver dúvida, gente, vai no canto e faz o MMC, tá bom? Não vai errar, não faz mágica, não chuta. 6 divide por 3, multiplica por 2, tá aqui. Aí olha o sinal, hein? Não é porque é o mesmo processo que você vai usar o mesmo sinal. Menos, tá lá o menos. 6 divide por 2, multiplica por 3. Então vamos ver? 6 por 3, 2 vezes 2, 4. 6 por 2, 3 vezes 3, 9. E vai dar um 4 menos 9 sem problema. 4 menos 9 dá menos 5, né? Então a sua fração fica negativa. Qual a dificuldade da fração negativa? Um tracinho a lápis ou a caneta. Não vai gastar nada, não tem problema nenhum. Então, é o mesmo processo que você utilizou para soma, você utiliza para subtração.
Vamos virar a chavinha da cabeça? Virou. Aprendeu soma e subtração. Vamos ver como funciona o produto. O produto, olha que lindo, 9/5 vezes 2/3. Lembra aquilo que você amaria fazer com a soma? Que é fazer a operação aqui e aqui? Agora você faz. Olha que lindo. 9 vezes 2, 18. 5 vezes 3, 15. Olha lá. Ó. Pronto. Que lindo. Então, quando for produto, é só multiplicar em cima e embaixo? É. Gente, tarefa para você. Dá para simplificar isso? Tá, eu te respondo. Dá, faça. Então, aqui dá para simplificar, tá bom? De qualquer maneira, produto, produto. Tudo bem? Professor, eu sempre preciso simplificar? Então, via de regra, sim. A maioria dos concursos te dá a resposta simplificada. E se eu estiver no meio de uma conta? Aí você simplifica mesmo. Se você estiver no meio de uma conta, trabalhe com números menores, tá bom? Mas pode ser que o teu examinador te peça a fração desse jeito. Isso acontece, tá bom? Então, não simplifiquei para que você faça e para que você veja que às vezes você vai deixar assim mesmo, tá bom? Vamos fazer um outro processo aqui, divisão? Mas espera, professor, você foi lá e deu 2 exemplos de soma. Aí na subtração era o mesmo processo, você deu 2 exemplos. Agora você dá um exemplo só e já vai direto para a divisão? Você quer ver por quê? Eu vou dividir 9/4 por 5/3. Como é que eu faço isso? Eu gostaria de dividir isso por isso e por isso. Não, mas vai ter um processo tranquilo. Olha aqui, ó. Você vai manter a primeira fração e você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Aí caiu nisso. Ah, que legal, deixa eu ver. O produto multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. A divisão, mantenho o primeiro, inverto o segundo e faço isso? Nossa, então é simples. É simples, divisão de fração é simples sim. Eu não sei por que tem aquele mistério, né? Aquela coisa, aquela aura. Então vamos lá. Você vai fazer 9 vezes 3 dividido por 4 vezes 5. Tá lá, ó. 27 sobre 20, tá bom? Agora, cuidado, você não pode simplificar isso com isso, hein? Cuidado. Simplificação, o de cima com o de baixo. Então, esse aqui por 3, esse por 3. Posso? Pode. Agora, aqui não. Você está fazendo de cima, não pode, hein? Cuidado, 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 cuidado. Então, essa dá para simplificar. Essa aqui, não. Tá bom? Então, você aprendeu que o produto e a divisão são muito parecidos, né? Falta uma que é legal comentar, que é a potenciação ou exponenciação. Os dois nomes são válidos. Então, olha aqui, ó, 2/5 elevado ao quadrado. Meu pai, o que eu faço? Bom, eu posso fazer o seguinte, 2 ao quadrado por 5 ao quadrado. Também poderia fazer 2/5 vezes 2/5, mas aí eu não estou te dando propriedade de fração. Eu estou te falando que é uma exponenciação mesmo, né? Isso aqui já é uma propriedade. Então, olha aqui, ó, quando eu tiver uma fração elevada a um número, eu elevo de cima e o de baixo. 2 ao quadrado, 4, 5 vezes 5, 25. Tranquilo? Professor, mas no meu concurso apareceu assim. Eu tenho um negativo em cima. O que eu faço? Eu choro? Eu chamo a mãe? Eu me desespero, me descabelo? Não precisa. Você quer ver que tranquilo? Quando aparecer um expoente negativo, você vai fazer o seguinte. Olha aqui, ó, inverte. Pronto, ficou positivo. Nossa, sempre? Sempre. Apareceu um expoente negativo, você inverte a fração e deixa positivo. Aí está tranquilo. O que você aprendeu aqui? Você aprendeu que eu elevo de cima e o de baixo. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 8 sobre 27. Tranquilo as operações? Não tem mistério, gente. É treino, 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 treino. Você vai ficar rápido, vai ficar ágil e essa ferramenta sua vai ser muito útil. Vamos fazer exercício? Nobres senhores, 3 operações para fazer, que são operações comuns que aparecem no meio dos exercícios, de problemas e tal. Vamos fazer aqui. Eu tenho uma soma, eu tenho uma divisão e tenho uma exponenciação ou potenciação, tá bom? Professor, notei que o senhor não colocou aqui uma subtração, porque lembra que o processo é parecido? Notei que o senhor não colocou uma multiplicação, porque também o processo é parecido. Então, na realidade, a ideia de efetuar essas 3 operações é que você veja todos os processos, né? Então, você viu o processo da soma, você sabe da subtração. Você viu da divisão, o do produto é mais fácil. Então, aproveita essas 3 para rever tudo, legal? Então, vamos fazer aí uma por uma. Então, dado o recado, vamos fazer as operações. Vamos começar pela A. Então, alternativa A. Eu quero fazer 2/6
2/6 mais 3/5. Bom? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar o mínimo entre 6 e 5. Vou deixar como tarefa. Para quê? Para você lembrar da aula passada, para você fazer um mínimo aí na sua casa. Tá bom. Espero então que você tenha pausado o vídeo e tenha feito um mínimo entre 6 e 5. É para dar 30. Deu 30? Conferiu? Então, legal. Vamos em frente. Vamos lá. Então, 30. Está aqui. 30 dividido por 6, 5 vezes 2, 10. Mais 30 por 5, 6. 6 vezes 3, 18. 10 mais 18, 28. Sobre 30. Dá para simplificar? Dá por 2 e dá por 2, não dá não? Então, quanto dá 28 por 2? 28 por 2, professor, é 14. Legal. Quanto dá 30 por 2? 15. Ótimo. No teu concurso teria essa resposta ou essa resposta. Fez a operação de soma. Olha que legal. Vamos fazer a operação de divisão? Vamos. Legal, vamos fazer a divisão. Então, como é que eu divido mesmo 1/8 por 3/4? Vamos ver. Item B, eu quero 1/8 dividido por 3/4. O que eu vou fazer? Eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 4/3. Tudo bem? Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, ótimo. Olha aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 3, 24. Bom, apareceu lá o meu 4 sobre 24. Dá para simplificar? Dá sim. Dá para dividir aqui e aqui, por 4 e por 4. Legal. 4 por 4, 1. 24 por 4, 6. 1/6. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Eu vou fazer aqui. Tranquilinho, né? 8/9 ao quadrado. Então, como é que funciona isso aqui? 8/9 ao quadrado. Professor, eu prefiro fazer 8/9 vezes 8/9. Sem problema nenhum. Estou usando propriedade de fração. Então, isso aqui vai ser 8 ao quadrado sobre 9 ao quadrado. Legal. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Pronto. Efetuou a sua potenciação. Gente, é isso. Operação com fração não passa disso. Tranquilo? Treina, 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 treina e você vai ficar cada vez mais ágil. Toma o seu café, relaxa um pouquinho e volta para mexer com decimal que aparece muito. Até já. Bom, depois desse breve descanso, a gente vira mais uma vez a chavinha e vai trabalhar com números decimais. Vai falar, mas professor, número decimal, ele não é oriundo de uma fração? Pode ser, mas ele pode aparecer como decimal mesmo. Você vai pegar todo o decimal, transformar em fração para fazer a operação? Você pode, mas se você conhecer um atalho, se você souber fazer a operação com o decimal diretamente, fica mais fácil. Então vamos fazer operações com decimais. Vamos ver o que são números decimais. Vamos lá? Então vamos lá. Frações decimais. Como eu falei agora há pouco, você viu que o decimal pode vir de uma fração, né? Então quando você pega, por exemplo, 9 sobre 10, como é que a gente lê? 9 décimos. Então 9 décimos também pode ser representado dessa maneira. Isso aqui são 9 décimos. Quando aparece aqui, ó, 5 sobre 100, como a gente lê, 5 centésimos. Ele pode aparecer
dessa maneira, 0,05. Opa! Apareceu uma coisa que achei interessante. Você percebeu que aqui, ó, logo depois do zero já apareceu 9? Que aqui depois do zero você teve que colocar mais um zero para aparecer o 5? Então, o que determina o número de casas aqui é esse número de zeros. 1 zero, uma casa, 2 zeros, 2 casas, 3 zeros, 3 casas. Que legal! Vamos em frente. Ó, 234 milésimos. 3 casas, como é que fica isso? 0,234. Olha só, 93 décimos. Ih, professor, não tinha que ficar 0,93? Não, por quê? Você só tem um zero, você só vai voltar uma casa. Então, como é que fica isso? 9,3, tá bom? Então, ó, 1 zero, uma casa, 3 zeros, 3 casas, 1 zero, uma casa, 2 zeros, 2 casas. Então, você pode, né, pegar lá o teu número decimal e achar qual é a fração correspondente e trabalhar com fração, mas vai ser mais demorado. Então, essas aqui são frações decimais. Nem toda fração é decimal. Você viu na parte anterior da aula que eu trabalhei com várias frações que não são decimais, tá bom? Então, vamos trabalhar com decimais. Então, olha aqui, ó, uma coisa interessante. 0,234. Tem 3 casas. O que você fala? Bom, isso aí deve ser 234 sobre 1000. Mas eu não poderia colocar um zero aqui? Aí você fala, não sei, poderia? Poderia. Quando você está trabalhando com decimal, o número de zeros à direita não vai mudar o valor dele, tá? Pode mudar a ideia, a concepção desse número, né? Então aqui eu tenho 4 casas. Por quê? De repente por causa de uma precisão de um instrumento, porque o exercício quer trabalhar com 4, porque isso aqui veio de uma divisão de 2340 por 10.000, mas de qualquer maneira, esse número tem o mesmo valor desse número. Então você pode acrescentar zeros que não vai mudar nada. Vamos em frente. Olha aqui, ó. O 0,234, ele pode aparecer como 0,23400, tá bom? Esse 53,47, eu quis colocar 3 zeros, tá bom? Então, acrescentar zeros à direita não muda o valor do número, tá bom? Muda a precisão. Se você é um engenheiro, você é um físico, um químico, um farmacêutico, alguém que trabalha com precisão, biólogo, bom, enfim, N profissões. Isso aqui pode representar uma precisão, mas o valor dele não muda nada, o módulo é o mesmo, tá bom? Então pode acrescentar zero à direita conforme você precise e pode tirar conforme também seja necessário. De repente, para você ter uma visão melhor do número, é melhor você enxergar dessa maneira, né, sem os 3 zeros, do que dessa, tá bom? Aí você tira os zeros. Olha lá, ó. 32. Ih, professor, agora você colocou um zero do lado esquerdo. Isso aqui você já sabe, eu coloquei só para ilustrar. Se você tem um número e colocar um zero à esquerda aqui, não a esquerda aqui no meio, né? Isso aqui não é a esquerda, isso aqui é no meio, tá bom? Então, se você coloca a esquerda, não muda nada. Se você coloca a direita depois da vírgula, também não muda nada. Então, 32, 0,32 e 32,0 tem o mesmo módulo, tem o mesmo valor. Professor, eu sou chato, eu quero escrever 0,32,0. Você é chato, não precisa, né? Não precisa disso. Não vai mudar o valor do número, tá bom? Ó, o 152, quis colocar o vírgula 00. Mudou alguma coisa? Não. Ah, você colocou 2 zeros? Não sei. De repente eu estou falando em dinheiro, né? Então, você tem um exercício de matemática financeira. A pessoa fala, olha, R$152 e você precisa do centavo, você tem que colocar 2 zeros, tá bom? Bom, vamos fazer operações com números decimais. Por quê? Eu falei em dinheiro, você não tem troco? O troco o que é? Não é uma operação? Você deu lá uma quantidade de dinheiro, ele vai lá e faz uma subtração, não é isso? Você não pode pegar o seu dinheiro também e somar? Então, uma técnica para pensar com decimal com 2 casas é pensar em dinheiro. Você sabe somar dinheiro, você sabe multiplicar, você sabe dividir, né? Então você trabalha com decimal no seu dia a dia. É que você trabalha com 2 casas, a não ser no posto de gasolina, né? Que você tem centésimo de real, uma coisa meio esquisita, né? Meio jabuticaba, só tem no Brasil, né? Mas você trabalha também com esse número. Se você não trabalha, a bomba trabalha, depois arredonda. Então, você sabe fazer as operações, só que faz com 2 casas, nós temos que fazer com várias casas. Então, vamos a elas. Primeiro, a soma de número decimal. Essa é tranquila, olha aqui, ó. 0,2 mais 5,3. O que você vai fazer? Põe o 0,2, o símbolo da adição e coloca o 5,3. Cuidado, gente, sempre a vírgula embaixo da vírgula, tá bom? De modo que a parte inteira fique separada do decimal
Sempre, ó, vírgula embaixo de vírgula, sempre. O que vai acontecer? Soma como se não houvesse problema nenhum. 2 e 3, 5. 0 e 5, 5. E coloca a vírgula aqui, né? Vírgula embaixo de vírgula, pronto, 5,5. Vamos fazer mais uma? 11 mais 6,15. Ih, professor, não tem vírgula, o que eu faço? Bom, vamos ver. 11 mais 6,15. Bom, o que eu vou fazer? Não tem vírgula, então eu vou colocar. Olha, 11 e 11,00 não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ficou vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. A vírgula vai aqui. 1 e 6, 7. E 1 aqui. Legal? Então, o que eu fiz? Eu igualei as casas. Isso aqui é fundamental, principalmente nas outras operações. Subtração e divisão. Na multiplicação, não necessariamente. É a sua opção fazer ou não, tá bom? E apareceram 3. 1,3, 4 e 6,15. Uma casa, nenhuma casa e duas casas. Vamos ver. Vou colocar lá os nossos números, o sinal de mais e o traço lá, tá? O que eu vou fazer? Posso ou não completar as casas? Dica, conselho, complete. Então vamos lá, olha lá. Ó. Coloquei um 0 para ficar com duas casas e no 4,00. Agora soma. 0 mais 0 mais 5, 5. 3 e 1, 4. A vírgula está aqui, ela continua. Né? 4 e 1, 5 e 6, 11,45. Você viu? A soma é normal. É como se você somasse inteiros. É só manter uma vírgula embaixo da outra. Vamos em frente? Qual a próxima operação? Subtração. A ideia é muito parecida com a soma. Você vai fazer uma subtração de dois números. Então, olha aqui. Ó. Você tem 6,2 menos 3,1. Como é que a gente fazia? 6,2, o menos, o 3,1 e o traço. Como é que eu faço? 2 menos 1, 1. A vírgula está aqui, fica aqui. 6 menos 3, 3. Tranquilo, né? Então, se só tem uma casa, duas casas, três casas, não interessa. Se for o mesmo número de casas, coloca um embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula, efetua a operação. Mais uma. 22,05 menos 2. Ih, professor, complicou. Olha lá, 22,5 menos 2. Como é que eu faço? Bom, você vai igualar aqui o número de casas, ó, 0,00. Pronto, agora você consegue fazer. 5 menos 0, 5. 0 menos 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Pode fazer direto, né? 22 menos 2, 20. 20,05. Mais uma. Meu pai, 7,3 menos 4,225. Professor, essa aí vai ter uma técnica diferente. Não vai. De novo, 7,3 menos 4,225. O que você vai fazer? Aqui, principalmente, você tem que igualar o número de casas. Tem gente que, quando é assim, ó, número menor de casas embaixo, não iguala. Eu recomendo que sim. Aqui você precisa. Porque senão, como é que você vai fazer a operação com 5? O que você faz aqui? Né? Adivinha? Não. Então vamos igualar. Pum. Como é que você faz agora? Lembra como é que você fazia 7.300 menos 4.225? Você vai fazer a mesma coisa. Ó. 10 menos 5, 5. Desce 1. 10 menos 3, 7. Desce 1. 3 menos 3, 0, a vírgula fica aqui. 7 menos 4, 3. Tranquilo, né? Então, da mesma maneira que você fazia a operação com números inteiros, você vai fazer com número decimal, desde que você iguale as casas, tá bom? Então, treina muito. Se você treinar, você não vai errar. Vamos em frente. Agora vamos para o produto. O produto eu acho mais simples, porque é como, a grosso modo, né, como se você fosse multiplicar números inteiros. Olha aqui, ó. Você tem 5,6 vezes 6. Como é que você faz isso? 5,6 vezes 6. Tem vírgula embaixo de vírgula, tem que complementar a casa aí, aumentar... Não precisa, tá? Quando se trata do produto, não. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que você já fazia antes, que a tia Olga te ensinou. Ó. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 e 5, 30, mais 3, 33. Foi assim que a tia Olga te ensinou?
56 vezes 6? Você fala, foi, mas a tia Olga não tinha colocado a vírgula, você colocou. Ué, quantas casas você tem aqui? Uma. Então tá, eu volto uma. Olha, então eu faço 56 vezes 6 e eu tiro uma casa, porque aqui tem uma casa? É, exatamente assim. Faz mais? Faço. 2,5 vezes 1,3. Tá lá? Vamos lá. Tia Olga, vem aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Multiplicar por 1 é delícia, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5. 7 mais 5, 12. Vai 1, 3. Professor, até aí o método tia Olga de ser feliz tem funcionado, só que apareceu casas decimais. O que eu faço? Uma casa aqui, não tem? Outra casa aqui. São duas casas, não são? Então eu venho aqui, 1, 2. Põe a vírgula. Pronto, você efetuou a sua multiplicação. Difícil fazer multiplicação? Não é, né? Tranquilo. Coloco o número em cima, coloco o número embaixo, multiplico como se não houvesse vírgula e conto o número de casas. Pronto, acrescento. Tranquilo, isso é a multiplicação. Mais uma operaçãozinha. Essa é mais chata. Então essa você veja com atenção, tá bom? Ela é mais chatinha, você vai ter mesmo que completar as casas, você não pode deixar de completar as casas. E normalmente a divisão já é mais chata, né? Então presta atenção, vai com calma. Aprendeu isso aí também, gente? É o mesmo método para todo mundo, você nunca mais erra, tá bom? Só não tenha medo. Normalmente os alunos veem uma divisão com decimal, já começam a travar, ficam com medo. Bobagem, o método é simples. Vamos dar uma olhada. Então olha aqui, divisão. 32 dividido por 1,6. Professor, apareceu lá, de fato você fala, eu dou uma tremida. Não precisa, como é que você faz? Lá, 32 dividido por 1,6. Isso aí também, né? Você aprendeu lá no primário. Bom, só que eu não sei, eu sei dividir 32 por 16, né? Pode? Não, não pode. Ah, depois eu ponho as casas? Não. O que você vai fazer? Aqui eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar uma casa decimal. Bom, agora eu tenho 32,0, lembra que não muda nada? Dividido por 1,6. Sabe o que você vai fazer? Corta a vírgula. Nossa, corta assim na cara dura? Corta a vírgula. A partir do momento que você igualou o número de casas, você pode cortar a vírgula. E agora você efetua a sua conta. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 16. Professor, eu tenho uma dificuldade enorme em fazer assim, sabe? Colocar já um número aqui embaixo. Então, pode fazer devagar, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Lembra que você fazia assim? 32 menos 32, 0. Não sobrou esse 0? O que você faz? Desce o 0 e coloca aqui. Então, 3,2 dividido por 1,6 dá 20. Então, lembra? Iguala o número de casas e efetua a sua conta. Vamos ver mais uma. 0,25 dividido por meio. Meu pai do céu, o que é isso? 0,25 dividido por meio. Então, o que eu faço? Primeiro, duas casas aqui, uma casa lá. Eu vou lá e complemento, completo lá. Agora eu tenho duas casas aqui, duas aqui. Eu vou e corto a vírgula. Aí você fala, professor, aí você arrumou uma sarna para eu me coçar. Por quê? Porque 25 é menor do que 50. Pô, mas como é que você fazia lá? Lembra da famosa tia Olga, no seu método tia Olga de felicidade? Como é que você fazia para não chorar? Bom, se esse cara é menor do que esse cara, eu coloco um 0, e um 0 aqui. Ah, lembrei, ela falava assim, a 2 dividido por 3, 2 não dá por 3, coloca o 0, 0, é isso mesmo. Então, quando esse número for menor do que esse número, eu coloco um 0 e uma vírgula. Agora eu olho, se continuar menor, eu coloco 0, 0. Se continuar, e vai indo. Mas deu, né? 250 por 50 dá. Então, vamos testar aqui, ó. Como é que a gente fazia? 25 por 5, não é isso que fazia para testar? Então, vamos testar o 5 aqui, ó. 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Pô, já deu certinho, né? Deu certinho. Então, 0,25 dividido por meio vai dar 0,5. Tá bom? Então, o máximo de dificuldades que você vai ter vai ser aumentar o número de casas, diminuir o número de casas, pode aparecer lá uma conta com 4 casas decimais,
não tem problema nenhum. Você vai efetuar a divisão do mesmo jeito que você faz com o número inteiro, desde que se respeite o número de casas decimais. Tranquilo? Vamos testar, ver se esse conhecimento de fato entrou na sua cabeça? Então vamos testar os conhecimentos. São contas tranquilas e rápidas. Vamos lá? Alternativa A. Então, lembra, vírgula embaixo de vírgula. 2,4 mais 3,12. Como é que eu faço? Igualo as casas. Uma, duas, umas duas. 0 mais 2, 2. 4 mais 1, 5. Olha a vírgula. 2 mais 3, 5. Viu que rápido? Que tranquilo? Legal, vamos fazer a subtração. B. 1,818 menos 0,19. O que eu vou ter que fazer? Igualar o número de casas. Mesma coisa que eu fiz aqui, igualei o número de casas. Aí eu venho, ó, 8 menos 0, 8. 11 menos 9, 2. Desce 1. 8 menos 2, 6, 1 menos 0, 1. Então você vê que isso aqui é mais ou menos como trabalhar com inteiros. Vamos para a multiplicação. C. Multiplicação. 0,23 por 2,5. Então, 0,23 vezes 2,5. Como é que eu faço isso? Eu esqueço que tem vírgula e efetuo a operação normalmente. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Não vou fazer 5 vezes 0, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Pronto. 5, 6 e 1, 7. 4 e 1, 5. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3. O que eu faço? A vírgula vai aqui. Pode deixar assim? Não. 0,575. Então, a mesma operação que eu faço com inteiros. Vamos fazer a divisão. D. 2,42 dividido por 5. E, professor, o que eu faço? Igualo o número de casas. Aqui eu tenho 2, aqui eu vou colocar 1, 2. Feito isso, o que eu faço? Corto a vírgula. Novamente, eu vou ter esse número menor que aquele. Se não fosse menor, eu faria a conta normalmente e tal, sem problema. Quando é menor, o que você aprendeu? Que eu coloco um 0 aqui, vírgula, e aqui um 0. Não é isso? Bom, agora eu vou efetuar a conta normalmente. Então, vamos lá. 4, por exemplo. Tá? Então, tenho 2.420. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 0 menos 0, 0. 2, 4. O que eu faço agora? Aumento 1, 0. 42 vai dar 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vai dar aqui 2, 0, 0, 0. Meio que acabou, né? Por quê? 4 vezes 500 dá 2.000. Acabou a sua continha. Então, 2,42 dividido por 5 vai dar 0,484. Tudo bem? Bom, como você viu, esse módulozinho foi um pouco mais longo do que o de costume. Por quê? Porque você vai ter que fazer muita conta com decimal. Mais do que conta com fração. Conta com decimal vai aparecer toda hora e vai aparecer em várias disciplinas oriundas da matemática, tá bom? Então treina muito isso aí, tudo bem? A gente vai tomar um café, agora dar uma descansada, vai continuar com decimal, mas é um decimal especial chamado dízima periódica. Até já! Descansou? Enquanto tomava o café, ficou pensando no que era a dízima periódica.
é simples, tá bom? Então, vou falar da dízima, vou mostrar como é que acha a fração que gera a dízima, tudo bem? De uma maneira bem simples e o básico que você tem que saber para se virar em qualquer situação. Vamos lá. Então, olha aqui comigo. Olha essa fração, 2/9. Se você pegar e for tentar fazer isso aqui, posso fazer numa calculadora? Não. Não. De jeito nenhum. Não. O senhor vai fazer um concurso, não vai ter calculadora, não vai ter um tablet, um computador. O senhor vai ter que fazer na mão. Se fizer isso aqui na mão, vai ter infelicidade de encontrar isso aqui. 0,2222222. Se você fizer isso aqui na mão, vai encontrar isso aqui. 0,757575. E 3 inteiros e 5 nonos. Vai dar isso aqui, ó, 3,555. Lembra, você vai multiplicar pelo de baixo, somar com o de cima. E aí você efetua a divisão. Lembra disso? Bom, então você viu que há várias frações que quando você tenta efetuar a divisão, ela é infinita. Você tem uma parte que se repete sempre, tudo bem? Isso é o que a gente chama de dízima periódica, tá legal? Bom, primeiro, vamos à representação. Esse 0,2222 aqui, a matemática acha meio feinho. Então pode aparecer isso aqui da seguinte maneira, ó, 0,2 com uma barra em cima. Essa barra quer dizer, repito o 2 ad eternum. Vai repetir até não acabar mais. Para você não ficar colocando reticências, que é meio feinho, meio infantil, pode aparecer assim. Ah, mas se for um 31, coloco 2 barrinhas? Negativo, você coloca uma barra em cima do 31. Ah, professor, mas pode aparecer isso aqui, ó, 732, 732, mesma coisa. Você coloca uma barra em cima do 732. Ah, eu já peguei, tranquilo. Então, quando aparecer isso, e eu choro, por quê? Porque essa dízima periódica, ela é composta, aparece uma parte que não se repete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o traço só em cima da parte que repete. Então, esse traço significa o seguinte, vou repetir esses algarismos, tá bom? Então, se não está em cima do 2, eu coloco só o 51. Então, a sua dízima não necessariamente vai aparecer assim, ela pode aparecer dessa maneira também, tá bom? Esteja preparado. Isso aqui é mais elegante, significa que apareça sempre? Não. O examinador, ele fica variando com as bancas aí, né? Então, a mesma banca varia, então não tem assim eu te dizer, olha, esse aparece mais, esse aparece menos. Não. Tem aparecido ultimamente dessa maneira, mas não é um padrão, tudo bem? Bom, geratriz de uma dízima periódica simples. O que é geratriz? É o que gera. Não é isso? Geratriz é o que gera. Você viu no comecinho desse módulo que a gente pega lá a fração e transforma em dízima. Então, a dízima pode vir de uma fração. Ih, que complicado. Como faz? Assim, ó. Eu tenho 0,5. Como é que eu descubro qual foi a fração que gerou o 0,5? Olha que simples. 5 sobre 9. Ah, não entendi. Tá, eu vou fazer mais um. Você vai entender, eu volto nesse. 0,43. Como é que eu descubro? Bom, vai repetir o 43? 43 por 9, 9. Ah, 9 de novo? Gente, olha que tranquilo. Então, gente, eu não sei se você percebeu. Repete um dígito, apareceu 9. Repete 2 dígitos, aparece 2 noves. Olha, 3 dígitos, 3 9, 4 dígitos, 4 9. É isso aí, pegou. Então, vamos voltar lá para o quadro. Olha aqui, ó. Só repete o 5, 5 sobre 9. Repete o 43, 43 sobre 99. Nossa! 8,52, aí complicou. Não, você quer ver uma coisa? 8 inteiros, não é assim que a gente lê? 8 inteiros e 52? 8 inteiros e 52 sobre 99. Que legal! Professor, isso aí vai aparecer sempre assim? Não, pode aparecer assim, ele separa, ó, 8 mais 52 por 99. Então você aprendeu mais uma coisa, o número misto você pode separar assim. Então, o número de dígitos que aparecer aqui vai ser igual ao número de noves que aparece aqui. Pronto, achou a sua fração geratriz. Professor, ficou uma coisa aí. E se for composta? Gente, para matemática básica, esquece. Você tem que saber a dízima periódica simples. A composta é muito específico, você vai pegar em um outro curso de matemática. Você tem que saber o básico. E você sabendo isso, você chega lá, tá bom? Então, essa aqui é a fração geratriz da dízima periódica simples. Legal. Vimos aí como funciona a dízima. O que vai aparecer em dízima? Normalmente, pode aparecer uma soma de dízimas, né? De qualquer maneira, você vai passar pela etapa de ter que transformar em fração. Então, o que a gente vai testar é isso. Então, dízima, como é que você vai estudar dízima? Transforma em fração. Basicamente isso. Porque transformar em fração, você trabalha como número fracionário.
Então, o que você vai fazer com dízima? Encontrou uma dízima na rua, está lá, bateu com o ombro numa, dentro do ônibus e tal. Oi, dízima, que fração será você? Transforma em fração, tá bom? Vamos lá. Então, olha aqui, ó, o exercício. Achar a fração geratriz de 3,22222. Bom, primeiro, eu acho feio, né? Eu prefiro escrever isso aqui assim, ó. 3,2. Bom, eu posso pensar no seguinte, para não dar confusão para mim, para não pensar em número misto, nada disso. Isso aqui é como se fosse 3 mais 0,2. Não é isso? Então, 3,2 é 3 mais 0,2, né? R$ 3,20 são R$ 3 mais 20 centavos. Tudo bem? Então, meu problema é transformar isso aqui. Então, como é que eu transformo isso aqui? Assim, ó, mantenho 3. 3 mais. Quantos dígitos são? Um dígito é o 2. 2 sobre 9. Professor, não tinha essa alternativa. Bom, então você escreve assim, ó. 3 inteiros e 2 nonos. Professor, eu sei que a aula está no fim, a gente quer ir embora, quer tomar um café, eu tenho que ir no shopping, mas não apareceu assim. Bom, tudo bem. O que você faz aqui, ó? Lembra? 3 vezes 9, 27, mais 2, 29 nonos. Agora você chegou no seu resultado. Pode aparecer assim, pode aparecer assim, pode aparecer assim. Então, achei a fração geratriz em todas as suas possibilidades. Qual eu vou usar? A mais adequada ao seu exercício. Tudo bem? Tá tranquilo? Foi suave, não foi? Vai usar isso aí muito, gente. Treina muito essa parte de fração e decimal, tá bom? Então, com isso, a gente encerra mais uma aula. Assista a próxima. Tem mais uma coisinha para ver, tá bom? É só mais uma coisinha, é tranquilo, você vai gostar e vai usar bastante. Até lá, um forte abraço, te vejo na próxima aula.